Literatos, e nesse vídeo eu vou fazer a indicação de um livro que de alguma maneira contribui e acrescenta daquilo que eu já falei de história da filosofia, entendendo que a filosofia contemporânea ela segue ad infinitum. Em que sentido? De que não há uma divisão ou algum marco ou alguma característica que denote aquilo que seria uma filosofia depois da filosofia contemporânea. Que até mesmo na história a gente sabe que a história, quando é dividida, ela tem as divisões a partir de um fato histórico, de uma ruptura de alguma coisa que denota que aquela ali sei lá, a história antiga, da pré-história, ou da história medieval, e a história contemporânea, e assim sucessivamente. Então a gente não existe uma divisão daquilo que seria uma filosofia depois da contemporânea. A gente não sabe nem o que seria chamado esse tipo de divisão. E como a gente continua se formando filósofos e pensadores, talvez um livro de história da filosofia, por ter sido escrito numa data, ela não abarca outros filósofos que vão surgindo posteriormente ao que foi escrito. E aqui eu vou indicar um livro que fala de alguns filósofos que possivelmente não vão ser contemplados em vários manuais de filosofia contemporânea, inclusive naqueles que eu indiquei aqui. E que são filósofos que estão dando uma contribuição ou uma inovação para o pensamento contemporâneo. Aqui, é esse livro chamado Filósofos Modernos, que não trata de filósofos modernos, mas de alguns filósofos contemporâneos que podem não ser contemplados nos manuais usuais de história da filosofia. E esse livro é uma coleção de artigos feitos por especialistas em cada filósofo que é abordado aqui. E são filósofos que dão uma certa contribuição para o pensamento contemporâneo. E aqui eu vou citar alguns desses filósofos, né? Aqui nós temos John Rawls, Peter Singer, Quine, que é um filósofo norte-americano, tem Richard Roth, tem Saul Kripke, tem vários outros filósofos aqui que contribuem para o pensamento contemporâneo. E eu queria citar alguns desses filósofos que são importantíssimos para nós pensarmos. Claro que esse livro aqui ele vai dar uma visão geral da contribuição desses filósofos em pequenos artigos. Quer dizer, se você for querer algo mais profundo, você vai procurar um manual mais específico. Mas é interessante para você começar a conhecer esses filósofos. Então, só para citar aqui, um filósofo que eu admiro muito é Richard Roth, que é chamado de filósofo neopragmatista, que tem um livro chamado Contingência, Ironia e Solidariedade, que ele entende a filosofia como o pensamento sobre a diminuição do sofrimento. Temos aqui um grande filósofo político, que é o John Rawls, que escreveu a sua obra Uma Teoria da Justiça, que é um filósofo muito estudado e muito conhecido no direito, e é extremamente influente e importante para você se conhecer hoje, que ele cria a ideia do véu da ignorância. Para você ser justo, ou para você criar uma teoria de justiça minimamente justa, você deveria adotar esse pressuposto, esse paradigma do véu da ignorância. Que é o quê? Antes de você nascer, imagine-se antes de você nascer atrás do véu da ignorância, e você não sabe se você vai nascer pobre, negro, mulher, e só a partir desse véu da ignorância, você poderia agir de uma maneira imparcial.
Nós temos aqui Saul Kripke, que seria um filósofo que apresentou uma refutação da ideia de Hume sobre as ideias racionais, abstratas e as empíricas. Nós temos aqui Bernard Williams, que é um filósofo contemporâneo que reflete sobre questões do eu, ou de uma ontologia, mas que também reflete sobre uma outra questão importante, que é da ética, procurando dar uma refutação à ética de Kant, que é uma ética paradigma, que se você for estudar em qualquer curso de filosofia, você vai ter lá Kant, e ele procura apresentar uma solução ou um problema para o sistema kantiano. Um outro filósofo contemporâneo que procura também dar uma outra solução para a ética kantiana, que é o Derek Parfit, que é dito como um filósofo contemporâneo, talvez um dos mais importantes e os menos conhecidos. E um outro filósofo, que eu acho que também muito importante, muito influente para uma questão basilar na discussão contemporânea, que é Peter Singer, que ele é ativista da ética dos animais, vegetariano, vegano, e é aquele também defensor da eutanásia em certos casos, e desenvolve a ideia da senciência, onde ele distingue aqueles que seriam animais mais humanos do que o outro, a partir da ideia da senciência. E é um filósofo ao mesmo tempo que polêmico, mas bem influente, porque ele vai refletir sobre a questão de uso de animais em experimentos, em experiências, sobre uma defesa de uma ética animal que previne os animais da morte e do sofrimento, e é um filósofo bem influente. Eu queria citar outros aqui, que estão presentes, que me fogem agora. Você tem o Fodor, o Thomas Nagel, o Nozick, que é aquele filósofo que vai propor uma refutação ao John Rawls, que é um filósofo mais liberal, em sentido brasileiro, né? No sentido americano seria um conservador. Tem o Josh McDowell, que ele vai refletir sobre problemas de filosofia da mente e epistemologia. O Donald Davidson, que é um filósofo analítico americano. O Saul Kripke, que já foi um filósofo que já citado. Então aqui são basicamente 12 ensaios sobre vários desses filósofos contemporâneos, talvez assim, hidden gems, como a gente diz em inglês, ou joias ocultas, que poucas pessoas conhecem, mas são importantes para o debate contemporâneo. Pessoal, espero que tenham gostado. Aqui sai pelo selo da Artmed, que são livros que não são muito baratos, mas você pode encontrar aí tanto na editora como em sebos. E tem aí o nosso Pix, tem aí o nosso Kawaii. Espero que tenham gostado e até a próxima.